o cego de Jericó, que não tinha a luz desse mundo, mas dentro dele havia uma outra luz. A mesma coisa a mulher cananeia. Ela não tinha a fé do povo judeu, mas dentro dela existia uma luz da fé. Por isso que nesse final de semana a igreja quer que nós entendamos que a fé é um dom de quem? A fé é um dom de quem? Um dom de Deus. A fé é uma graça. Veja bem, o cego de nascença recebeu o dom da fé, recebeu a graça da fé, a graça de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele não enxergava, todos os outros enxergavam. Mas o que adianta você enxergar com esses olhos se você não tem dentro de você a fé que te faz enxergar aquilo que os olhos da carne não podem ver? A mesma coisa a mulher cananeia. E é interessante porque ela diz para Jesus assim: a minha filha está em casa atormentada por um demônio. Eu te pergunto hoje no Dia dos Pais, onde estava o pai da menina? Onde estava o marido dessa mulher cananeia? O Evangelho fala? O Evangelho fala? O Evangelho em algum momento fala do pai da menina? Não fala. O que você deduz? A mãe pedindo pela filha. A filha estava em casa de cama, atormentada por um demônio. O que você conclui de tudo isso? Provavelmente onde estava esse pai? Provavelmente esse pai havia abandonado a família. E por que a menina estava ali, de cama, atormentada? Provavelmente porque estava sentindo a falta do pai. Estava sentindo a falta do pai. E essa mulher, então, foi buscar um pai verdadeiro para a menina. E aí você escutou bem? Como que essa mulher foi perseverante? Porque no primeiro momento Jesus fez de conta que não escutou. E Jesus faz isso de propósito. De propósito. Quantas vezes você já pensou assim: puxa vida, eu rezo, eu vou na igreja, eu sou de uma família religiosa, mas parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me ouve. Eu fico vendo a vida dos outros que não vão na igreja, eu fico vendo a vida dos outros que não estão nem aí para Deus, eu fico vendo a vida dos outros que não procuram fazer as coisas certas, e eu que rezo, eu que vou na igreja, eu que procuro fazer as coisas certas, parece que Deus não me escuta. Por que essa doença? Por que esse desemprego? Por que essa dificuldade financeira? Por que surgiu esse problema agora? Meu irmão, minha irmã, Jesus num primeiro momento, ele se faz de mudo, porque Ele quer que essa fé que nós recebemos no batismo, como dom e graça, Ele quer que essa fé não fique a vida inteira desse tamanho, não. Sabe quando a nossa fé vai crescer? A nossa fé só vai crescer, a nossa fé só vai amadurecer no dia em que a gente for provado. Nós precisamos ser provados, nós precisamos ser provadas para mostrar para nós mesmos e para testemunhar ao mundo que nós temos fé em Jesus Cristo. Porque se a gente não passa por provação, a gente corre o risco da gente até perder a fé. Então aquela fé que você recebeu, a mesma fé do cego de Jericó, a mesma fé da mulher cananeia, dom e graça de Deus. Essa fé só vai crescer,
só vai se desenvolver, só vai amadurecer, se você entender que você precisa passar por provações. Olha a atitude da mulher cananeia, na pior provação da sua vida. O marido foi embora. Um pai que abandonou a filha atormentada por um demônio. O que seria esse demônio? Justamente a ausência do pai, a falta do pai, a tristeza. Porque o pai abandonou a mãe, abandonou ela. E essa mulher, nessa circunstância, nessa provação toda, ela foi atrás de Jesus. Jesus, no primeiro momento, não disse nada. Ela continuou gritando. É interessante que esses apóstolos de Jesus, ou gente que precisou se converter depois de Pentecostes, viu? Vocês se lembram lá da multiplicação dos pães? O que eles chegaram dizendo para Jesus? Acho que foi o evangelho de domingo passado, domingo retrasado. O que eles disseram? Jesus, manda embora essa gente. Olha aí, ó. E hoje, o que eles disseram para Jesus a respeito da mulher? Manda embora essa mulher. É mais fácil, não é? É mais fácil mandar embora. É mais fácil abandonar. É mais fácil ir deixando as coisas pelo meio do caminho do que encarar o problema. Quem tem fé não tem esse tipo de atitude. Quem tem fé não manda embora e não foge dos problemas. Quem tem fé encara os problemas. O que acaba com a nossa igreja? O que acaba com a nossa igreja é esse bando de gente que não tem fé. Esse bando de gente que quer o mais fácil, porque é mais fácil mandar embora. Esse bando de gente que não quer se comprometer, não quer ter compromisso. E mais uma vez os apóstolos, manda essa mulher embora. E aí Jesus diz o seguinte: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus queria ver a atitude deles e a atitude da mulher. Porque o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que ele tinha que começar pelos judeus, para poder chegar depois nos outros que não eram judeus. Jesus quis dizer que ele gostaria que os apóstolos, que eram judeus, eles pudessem se converter por primeiro e pudessem ter fé por primeiro, para depois chegar na mulher. Mas não deu certo. Não deu certo porque os apóstolos ainda não eram maduros na fé. E aí a mulher continuou gritando. E aí Jesus então disse para ela: olha, não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Porque naquela época era assim. Naquela época era assim. Quem era judeu era filho de Deus. Quem não era judeu era criatura de Deus. Não é? E criatura de segunda categoria. É que nem muito marido, né? Muito marido desbocado e mal educado, que chama a mulher de cadela. Você é uma cadela. É que nem muita mulher desbocada e mal educada, que chega para o marido e fala assim: mas tu não presta, tu é um tremendo um cachorro. Os judeus, eles se achavam melhores do que os outros, e porque eles se achavam melhores do que os outros, eles se arrogavam o direito de tratar os outros de qualquer jeito, como cachorro, não é? E aí Jesus fala isso não porque Jesus pensava assim, mas mais uma vez Jesus queria mostrar para aquele bando daqueles 12 marmanjos o que é ter fé. Porque Jesus sabia que aquela mulher, mesmo diante dessa palavra dele, ela ia continuar tendo uma atitude de fé. E aí qual foi a atitude da mulher? É verdade, Senhor. É verdade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela desmontou Jesus. Sabe por que ela desmontou Jesus?
E aqui você vai entender nessa tarde o segredo da oração. Você vai entender nessa tarde qual é a oração que move o braço de Deus ao nosso favor. Essa mulher conseguiu unir fé, perseverança. E no final, quando ela diz, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também precisam comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nesse momento ela uniu a fé e a perseverança à humildade. Quando nós temos fé, quando nós somos perseverantes e quando nós unimos a nossa fé e a nossa perseverança à humildade, coisa que os judeus não tinham, humildade, e aquela mulher pagã, ela teve. O próprio Jesus ficou comovido. O próprio Jesus ficou admirado. O próprio Jesus se sentiu encurralado e não tinha saída para Jesus. Jesus tinha que atender o pedido dela, porque ela fez uma coisa maravilhosa. Ela conseguiu unir fé, perseverança e humildade. Quando ela voltou para casa, ela não encontrou o marido de volta. Quando ela voltou para casa, o pai não estava lá junto da filha. Mas quando ela voltou para casa, a menina já estava bem. A menina já não estava mais de cama. A menina não estava mais pensando em se matar. A menina não estava mais com depressão. Ela chegou em casa e Jesus tinha feito a obra, a graça tinha sido derramada. E aí mãe e filha, eu posso imaginar, o Evangelho não fala, São Mateus não fala, mas eu posso imaginar a emoção quando aquela mãe chegando em casa e encontrando a filha de pé, a filha bem, as duas se abraçando e uma falando para a outra, mesmo sem o pai, mesmo sem o marido, nós agora com Jesus Cristo, nós vamos vencer toda e qualquer tribulação. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Você entendeu? Você entendeu? Você acha que você tem uma grande dificuldade, um grande problema? A receita está aqui, ó. O Evangelho do domingo, esse 20º domingo do tempo comum. E aí nós vamos entender a primeira e a segunda leitura, porque a primeira e a segunda leitura diz o seguinte: a primeira leitura diz que a casa de Deus vai se tornar casa de oração, não somente para os judeus, casa de oração para qualquer pessoa que tenha fé, perseverança e humildade. Amém? E a segunda leitura, São Paulo vai dizer, puxa vida, os judeus desprezaram a fé em Jesus Cristo. Os pagãos não, os pagãos estão acolhendo a fé em Jesus Cristo. Mas a esperança de Paulo é que um dia os judeus também tenham fé, perseverança e humildade. E a tua esperança? Talvez lá da sua casa, você é o único, a única que vem na igreja. Não perca a esperança. Continue tendo fé, continue sendo perseverante e não perca a humildade. Seja firme até o fim. A mesma esperança que Paulo tinha de que um dia os judeus possam se converter, você nunca pode perder essa esperança que um dia a sua família, os seus, também possam se converter. O importante é que você faça a sua parte. Fazer a sua parte é você não perder a fé, ser perseverante e ser humilde. É isso aí. É isso, meus irmãos. A palavra de Deus precisa se tornar vida na nossa vida. Incline a tua cabeça.